Irmãos e amigos, esse testemunho que você escutará é algo sobrenatural que vai mudar a sua vida e também mudará a vida de sua família. Eu quero compartilhar esse testemunho, que é algo que ocorreu na minha vida quando passei por um acidente, em 14 de abril de 1993, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Aproximadamente às 7 da tarde, eu estava indo em direção à minha casa em uma moto marca Honda, quando eu vi na avenida um caminhão que vinha rapidamente. Freiei a moto e fui arrastado por 5 metros, aproximadamente. E no momento em que fui arrastado, fiquei debaixo das rodas do caminhão. Muita gente vinha socorrer-me, e no momento que eles me cercavam, eu vi meu corpo. No momento que tive esse problema, as pessoas corriam de um lado para o outro. Eu vi meu corpo e eu percebi que fraturei meu braço esquerdo. Eu estava com o rosto destroçado, desfigurado e com o crânio partido. No momento que eu vi isso, comecei a colocar sangue pela boca. Eu senti que minha vida estava indo embora. E nesse momento que eu passava por isso, o meu espírito começou a sair do meu corpo. E no momento que o espírito saía de meu corpo, vi as pessoas correndo de um lado para o outro. Chamaram a ambulância, mas quando ela chegou eu já estava morto. E recolheram meu corpo diretamente para o hospital da cidade. Me levaram para um quarto frio e eu via meu corpo nesse lugar. Logo vi uma luz que iluminava e comecei a caminhar por essa luz. Eu vi uma escada que subia, comecei a subir por ela, e no final dela vi uma porta grande, e vi um homem sentado como um pastor, e ele perguntou: de onde vens? E ele me disse: passa, e nesse momento se abriu a porta. Entrei pela porta, e ao entrar por ela eu vi um campo verde, e vi um homem que vinha com um vestido branco brilhoso. Suas vestes resplandeciam. Eu caí de joelhos no momento em que ele se aproximou de mim. Eu disse: Senhor Jesus, ajuda-me. E ele me disse: não temas. Eu me levantei e ele me tomou pela mão e disse: vem, você vai conhecer esse lugar. Começamos a caminhar e se abriu um túnel escuro. Era um túnel escuro imenso, e nós começamos a caminhar por esse túnel. Se abriram cortinas de fumaça. Segui caminhando e senti um odor de carne podre. Era um odor de podre que saía desse lugar. E no momento que seguimos caminhando, senti um calor horrível saindo desse lugar. Eu seguia caminhando, sentindo esse calor extremo. E eu disse: Senhor, para onde me levas, Senhor? Mas ele me disse: não temas. É necessário que conheças esse lugar. E nesse momento eu comecei a escutar vozes que gritavam. Seguimos caminhando por esse túnel e o Senhor me disse: abra os seus olhos. Ele me disse: olha. E eu comecei a olhar e vi que estava tudo ardendo. Havia fogo e lava de fogo. Havia um fogo muito alto e nesse fogo havia multidões de pessoas. E no momento que elas viram o Senhor, elas disseram: Senhor, ajuda-nos, salva-nos. E nesse momento o Senhor me disse: essas são as pessoas que não conheceram a minha palavra. São as pessoas que não entenderam a minha palavra e por isso elas estão aqui. Pessoas que não pregaram a minha palavra. E nesse momento começamos a caminhar. Esse lugar era horrível e insuportável. O calor do fogo penetrava o meu corpo e eu sentia muito temor nesse lugar. Eu tinha medo desse lugar. E eu disse: onde me levas, Senhor? Mas ele me disse: não temas, agarra em minhas mãos.
Seguimos caminhando e no momento em que seguimos caminhando, chegamos a um setor e nesse setor havia fogo queimando com palhas embaixo. Nesse lugar havia larvas de fogo e no meio dela havia pessoas de todas as classes. E eles começaram a gritar: Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. O Senhor me disse: essas são as pessoas que me conheceram muito e entraram em pecado. E o pecado entrando gera morte. E o pecado gera a morte eterna. E nesse momento começamos a caminhar. Seguimos caminhando e eu olhava esse lugar horrendo de tormento. E seguimos caminhando e o Senhor me disse: agora você vai ver nesse lugar multidões de pessoas. E nesse setor havia muitos jovens senhoritas que fizeram parte de gangues. Haviam outros assassinos, pessoas que roubavam, e esses jovens estavam no inferno. E vinham os demônios e cravavam lanças em suas cabeças. Esses demônios começavam a castigar os seus corpos. Eles os destroçavam e eles gritavam de dor. E eu via esses jovens nesse lugar e eles diziam: por sua culpa estou nesse lugar. E eles diziam entre si: por sua culpa eu estou aqui. Por sua culpa eu caí aqui, porque no inferno não existe amor. No inferno não existe amor, no inferno só existe ódio. E o Senhor me mostrava esse lugar e eu dizia: Senhor, Senhor, não me deixes aqui. Ele me disse: não temas. Seguimos caminhando. Chegamos a um outro setor. E nesse setor haviam jovens que tinham tirado a própria vida. Haviam se suicidado. Se suicidaram por causa de uma decepção. Por causa de algum problema que eles não podiam resolver. E um demônio com dentes grandes vinham e mordiam os seus corpos e os destroçavam. O Senhor me disse: é isso que acontece com o suicida. Eu sou aquele que dá a vida, sou aquele que prolonga a vida. Ninguém pode tirar sua própria vida. Essas pessoas no inferno têm um lugar separado e eu via como o fogo consumia os seus corpos. E nesse momento o Senhor me disse: vamos, sigamos caminhando. Nesse setor, agora você vai ver jovens, senhoritas que se dedicavam à prostituição. Vendiam seus corpos por prazer. E o Senhor me dava a conhecer a atitude dessas pessoas na terra. Essas pessoas vendiam os seus corpos por prazer, por dinheiro. E algumas mulheres, tendo os seus maridos, se prostituíam. E nesse momento eu vi uma mulher em cima de uma cama de fogo. Tinha lanças por debaixo de sua cama e de repente no meio da escuridão vinha uma serpente. Entrava por seu ventre e saía pela sua boca. Destroçava o seu corpo e essa mulher gritava. E essas pessoas diziam: Senhor, salva-nos. O Senhor disse: só uma vez vive o homem, e depois vem a morte. E a morte é essa. E vem aqui para o inferno. Nesse momento eu senti temor. E o Senhor disse: segure a minha mão e não solte. Eu sentia temor ao ver aquele lugar horrível. Esse lugar era horrendo. E nesse lugar seguimos caminhando. E chegamos a um outro setor. E nesse setor havia homens e mulheres. Nesse lugar havia homens ricos. Esses homens ricos na terra se vestiam de roupas finas.
Porém, no inferno, eles estavam sendo atormentados por causa do amor ao dinheiro. E o Senhor me dava a conhecer a vida dessas pessoas. E no momento que me mostrava, eu via esses homens ricos. Eu os via desfrutando de suas riquezas na terra. E o Senhor me disse, os homens ricos que têm as suas riquezas como seu Deus não podem entrar no meu reino. Porque suas riquezas eram o seu Deus, agora essas riquezas se tornaram o seu tormento. No momento que o Senhor me disse isso, eu senti temor. E no momento que o Senhor me falou sobre essas pessoas, eu ouvi os clamores dizendo, Senhor, tenho sede. E eles viam algo como se fosse água. E eles corriam até essa água, porém não era água. Era larvas de fogo. E eles bebiam pensando que era água. E isso lhes destroçava as gargantas. E eles clamavam ao Senhor nesse momento. Mas nada podia ser feito. O Senhor me disse, sigamos caminhando. E chegamos a um outro setor. E nesse setor haviam outras pessoas. Haviam várias pessoas nesse setor. E nesse lugar estavam os desviados. Tinham ex-pastores e esses ex-cristãos estavam nesse lugar de tormento. E o Senhor me dava a conhecer. E aqui na terra eles realizaram milagres. Realizaram prodígios, mas por algum problema que ocorreu na igreja, eles voltaram para o pecado. E o pecado produz a morte. Mas eles não buscaram o perdão de Deus. E caíram nesse lugar. E estavam nesse lugar de tormento. E clamavam ao Senhor. E diziam, Senhor, salva-nos, Senhor. Salva-nos, ajuda-nos. E nesse momento eu ouvi o que o Senhor disse. Apartai-vos de mim, fazedores de mal. Se tivessem ouvido ao Senhor, o teriam seguido. Mas eles não o seguiram, mas antes seguiram o pecado. Nesse momento o Senhor se afastava deles e o Senhor chorava. Suas mãos sangravam. Eu olhava para suas mãos e o Senhor me dizia, esse foi o preço que eu paguei por todos. Esse foi o preço que eu paguei por todas as pessoas. E o Senhor chorava. E nesse momento Ele me disse, sigamos caminhando. E saindo desse setor, nós encontramos muitas pessoas. Encontramos grupos nacionais e internacionais. Eles tocavam seus instrumentos, mas não eram instrumentos normais. Eram instrumentos de fogo. E ao tocar nessas cordas, não eram cordas, eram forquilhas que partiam seus dedos. E os destroçavam. E vinham os demônios e os atormentavam e cravavam lanças em suas cabeças. E viam umas bestas com cara de cavalo e começavam a morder os seus corpos. E os destroçavam e rapidamente eu vi um dos meus amigos. Porque antes de conhecer a Cristo eu tinha um grupo secular chamado Titãs do Amor. E esse meu amigo estava no inferno. Ele tocava teclado e estava tocando aquele instrumento em chamas. E sobre esse instrumento em chamas, suas mãos estavam ardendo, queimando. E o Senhor permitiu que eu reconhecesse esse meu amigo. Ele me viu e me gritou e me disse. Ele disse, você me conhece, fale com meu pai, com minha mãe e com os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Esse lugar é tormento dia e noite. Nós não temos descanso aqui. E nesse momento o Senhor me disse, essas pessoas na terra desfrutavam, mas aqui no inferno já não desfrutam. E rapidamente começava a arder embaixo dos seus pés com chamas, e embaixo dos seus pés haviam lanças. E em cima daquelas lanças eles saltavam e gritavam.
E eu via tudo isso e sentia temor ao ver os meus amigos ali. E nesse momento eu dizia: Senhor, quem irá? Mas ele me disse: tu irás. Você vai contar esse testemunho a todos os meus filhos e a todas as pessoas que não me conhecem. E o Senhor me disse: sigamos caminhando. E ao seguir caminhando, vimos um outro grupo de pessoas. Essas pessoas estavam em outro setor. E nesse setor estavam os ex-padres, freiras que aqui na terra haviam ensinado falsamente. Ensinaram um engano para as pessoas. E no inferno essas imagens, essas virgens, e no inferno já não eram essas virgens, eram demônios. E aquelas imagens no inferno criaram vida, e já não eram imagens, eram demônios. E esses padres e essas freiras diziam, e eles diziam entre si: por que não ensinamos a verdade? Por que não ensinamos o correto? Agora nós estamos aqui. Estavam sendo atormentados e choravam. Desesperados, eles diziam: e o Senhor se afastava deles. E o Senhor saía desse lugar. E começamos a caminhar. E nesse setor estavam os políticos, os presidentes. Essas pessoas estavam no inferno sendo atormentadas. E tinham os militantes dos partidos. E eles eram atormentados com a bandeira dos seus partidos. Os demônios penetravam essas bandeiras em seus corpos. E o Senhor me disse: eu quero que você faça com que os homens sejam conhecedores dessa verdade, conhecedores da minha palavra. E nesse momento o Senhor me disse: sigamos caminhando. E eu via como essas vidas sofriam ali dentro. Rapidamente ao caminhar eu vi uma cascata, mas nessa cascata não caía água. Mais no profundo havia um lago de fogo. E essa cascata que caía eram vidas que partiam da terra, sem conhecer a Deus. E o Senhor me disse: são as pessoas que não conheceram a minha palavra e estão vindo para esse lugar. E eu disse: Senhor, quem vai pregar? Quem vai pregar? E ele me disse: filho, tu vais levar essa mensagem aos meus filhos e às pessoas que não me conhecem. Vai levar esse testemunho para toda essa gente. Nesse momento o Senhor me disse: grava isso em tua mente e em teu coração, para quando você for falar sobre isso. Rapidamente começamos a sair desse lugar. O Senhor me disse: olha pela última vez esse lugar. E eu olhei para esse lugar e ele ardia como uma cidade em chamas, como um forno. E nesse momento o Senhor me disse: vamos sair desse lugar. Agora vamos sair desse lugar. Ao sair desse lugar, me disse o Senhor: agora vais conhecer a grandeza do teu Senhor. E nesse momento começamos a caminhar por um lugar lindo.